Davi e Golias. Você já se sentiu pequeno demais diante de um problema gigante? Como se estivesse em uma batalha que já parecia perdida antes mesmo de começar. Pois, foi exatamente assim que tudo começou para Davi. Um jovem pastor, sem armadura, sem espada, enfrentando o maior guerreiro dos filisteus, Golias. Mas acredite, essa não é apenas uma história antiga. É sobre mim. É sobre você. E talvez, só talvez, você esteja prestes a vencer o seu próprio gigante. Era um dia comum. O exército de Israel estava acampado, aterrorizado, diante do exército filisteu. E no meio daquele vale, uma figura gigantesca surgia todos os dias, durante 40 manhãs seguidas. Golias. Um guerreiro de quase 3 metros de altura, armado da cabeça aos pés. Ele zombava, humilhava e desafiava. Mandei um homem para me enfrentar. Se ele vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês nos servirão. Agora me diz, como você reagiria diante de uma ameaça como essa? Fugiria? Choraria? Ficaria paralisado? Pois foi isso que muitos fizeram. Homens fortes, soldados experientes, todos com medo. E foi nesse cenário que entra em cena um adolescente ruivo, franzino, que nem fazia parte do exército. Davi. Um simples pastor de ovelhas. Mas o que um garoto poderia fazer diante de um monstro como Golias? Davi não tinha treinamento militar, não tinha espada, nem escudo. Ele levava pão e queijo para seus irmãos, a mando de seu pai. Mas quando viu o gigante zombando do Deus de Israel, algo dentro dele se acendeu. Não foi arrogância. Não foi imprudência. Foi fé. E aqui vai uma pergunta para você. Será que você precisa de força ou de coragem? Davi se ofereceu para lutar. Isso mesmo. Um garoto dizendo, eu vou. O rei Saul tentou desestimulá-lo. Você é apenas um menino. Golias é um guerreiro desde a juventude. Mas Davi respondeu com algo que ninguém esperava. Quando um leão ou um urso atacava minhas ovelhas, eu os enfrentava. E o mesmo Deus que me livrou dessas feras, me livrará desse filisteu. Pausa aqui. Você percebe o poder dessa fala? Davi não estava confiando em si mesmo. Ele lembrava das vitórias passadas para alimentar a fé no presente. Quantas vezes você já esqueceu de tudo que Deus já te livrou, só porque o problema de agora parece grande demais? Davi recusou a armadura de Saul. Ela era pesada, desconfortável, e não servia para ele. Isso diz muito. Às vezes, você tenta vencer as suas lutas usando ferramentas que não são suas. Quer agradar a todos, seguir o modelo de sucesso dos outros. Mas só quando você é você mesmo, usando aquilo que Deus te deu, é que a vitória acontece. Davi pegou apenas 5 pedras lisas do riacho, sua funda, e foi. Sem hesitar. Golias olhou e zombou. Sou eu algum cão, para que venhas a mim com paus? Mas Davi respondeu com a frase que ecoa até hoje como um grito de fé. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E aí, foi rápido. Uma pedra. Um único disparo. Na testa. Golias caiu. O gigante tombou. E aquele menino, desacreditado por todos, venceu. Agora me responde nos comentários. Qual é o seu Golias hoje? Ansiedade? Dívidas? Solidão? Falta de autoestima? Uma doença? Talvez o gigante não esteja do lado de fora, mas dentro de você. Medos, traumas, lembranças, inseguranças. Mas se Davi venceu, por que você não venceria? Essa história vai muito além de um menino com uma funda. É sobre confiar em Deus quando ninguém mais acredita em você. É sobre coragem quando o medo grita. É sobre agir com fé, mesmo sem garantias humanas. E sim, é sobre lembrar que gigantes caem quando enfrentados com ousadia e confiança no Senhor. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, inscreva-se agora no canal, porque aqui,
você encontra histórias que transformam, inspirações que fortalecem, e fé que te move. E aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que precisa enfrentar um Golias, e comenta: eu vou vencer o meu gigante. Vamos espalhar essa declaração. Antes de terminar, quero te deixar uma reflexão. Davi não era especial porque venceu Golias. Ele venceu Golias porque acreditava que Deus era especial. Você não precisa ser o mais forte, nem o mais experiente. Você só precisa dar o primeiro passo de fé. Talvez hoje, o que Deus está esperando é que você pare de fugir, pare de se esconder, e encare. A pedra está na sua mão. O gigante está diante de você. Mas a vitória já foi decretada lá do alto.